Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Relatos de Horror e Outros Contos Macabros. O caso do assassino do Zodíaco é um dos mais enigmáticos entre os serial killers sobre os quais temos registros. Ele ganhou notoriedade ao mandar mensagens cifradas e cartas provocativas para jornais, desafiando a polícia e assumindo a autoria de crimes. Mesmo com diversas investigações ao longo dos anos, sua verdadeira identidade jamais foi confirmada oficialmente. Essa é a história de hoje do quadro Relatos de Horror. No dia 20 de dezembro de 1968, em Lago Herman Road, na cidade de Benícia, Califórnia, próximo à Baía de São Francisco, um jovem casal de estudantes do ensino médio, Betty Lou Jensen e David Arthur Faraday, decidiu passar a noite juntos. Era para eles comparecerem ao concerto de Natal da escola, mas optaram por mudar os planos. Em vez disso, pegaram o carro e seguiram para uma área mais isolada. O casal estacionou em uma estrada conhecida como um local de encontro para jovens apaixonados. No entanto, o problema desse lugar era a escuridão, tornando-o isolado e perigoso. Por volta das 11 da noite, um carro parou atrás do deles. Um homem misterioso desceu, aproximou-se e ordenou que saíssem do veículo. Betty foi a primeira a obedecer. Quando David saiu, o agressor disparou contra sua cabeça. Desesperada, Betty tentou fugir correndo, mas o atirador a alcançou, derrubou-a no chão e efetuou 5 disparos em suas costas. Em seguida, o criminoso entrou em seu carro e fugiu do local. A polícia só chegou várias horas depois. Embora David tenha conseguido sobreviver por um tempo e fornecer informações sobre o agressor, as autoridades não foram capazes de encontrar pistas que levassem à sua identidade. Com o tempo, a investigação não avançou e o caso acabou sendo arquivado. Mais de 6 meses depois, em 24 de julho de 1969, outro casal, o rapaz chamado Michael Renaud Majot, de 19 anos, e Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, seguiu de carro até um parque localizado a aproximadamente 2 quilômetros do local do primeiro ataque. Eles estacionaram o veículo de Darlene e pouco tempo depois, outro carro parou ao lado deles. Dessa vez, estavam em um estacionamento dentro do parque, onde havia um pouco mais de iluminação. No entanto, ainda era noite e o ambiente permanecia parcialmente escuro. Assim que o veículo parou ao lado deles, Darlene perguntou a Michael se ele sabia quem poderia ser, mas ele a tranquilizou, dizendo para não se preocupar. O carro então se afastou e o casal continuou o que estava fazendo. Embora não esteja totalmente claro, é provável que estivessem namorando dentro do carro. Cerca de 10 minutos depois, o mesmo veículo retornou e estacionou atrás deles. O motorista desceu, segurando uma arma em uma mão e uma lanterna na outra. Ele se aproximou pelo lado do motorista e apontou a arma diretamente para o rosto de Michael. A luz intensa da lanterna ofuscava Michael, impedindo-o de ver claramente o que acontecia do lado de fora. Sem aviso, o agressor disparou 5 vezes, atingindo Michael e, em seguida, Darlene. Depois disso, ele se afastou em direção ao próprio carro.
Ao ouvir os gemidos de dor de Michael, decidiu retornar e atirou mais 2 vezes em cada um, garantindo que não sobreviveria. Horas depois, mais ou menos por volta da meia-noite, a polícia recebeu uma ligação de um homem que assumiu a autoria do ataque e forneceu a localização do crime. A polícia rastreou a ligação até um posto de gasolina localizado próximo à delegacia e também perto da residência de Darlene. Ao chegarem ao local do crime, os agentes encontraram as vítimas ainda com vida. Mas, infelizmente, Darlene não resistiu aos ferimentos e faleceu ao chegar ao hospital. Já Michael, apesar de ter sido baleado na nuca, no rosto e no peito, conseguiu sobreviver. Graças a isso, ele pôde fornecer uma descrição do agressor. Michael forneceu uma descrição do criminoso, afirmando que ele aparentava ter entre 26 e 30 anos. Era branco, tinha cabelo castanho claro com um tom avermelhado e textura ondulada. Ele também mencionou detalhes aproximados sobre a altura e o peso do agressor. A partir daquele momento, os investigadores ainda não suspeitavam que os 2 ataques estivessem relacionados, apesar das semelhanças entre eles e da descrição semelhante do responsável. Foi apenas cerca de 1 mês depois, em 1º de agosto de 1969, que 3 jornais de São Francisco receberam cartas misteriosas. Essas cartas foram escritas pelo próprio assassino, que assumia a autoria dos crimes. Cada uma delas continha um código que, segundo ele, poderia levar os investigadores até sua identidade. O autor alegava que, se conseguissem decifrar a mensagem, seriam capazes de encontrá-lo. No entanto, o texto apresentava diversos erros de ortografia, sugerindo que ele não tinha uma escrita muito cuidadosa. Além disso, ele fez uma exigência. Os jornais deveriam publicar a carta na primeira página da edição do dia seguinte. Caso contrário, ele ameaçava iniciar uma onda de assassinatos ao longo da semana, prometendo chegar ao final dela com mais de 12 vítimas. Os jornais decidiram não publicar as cartas na primeira página, pois não tinham certeza se realmente haviam sido escritas pelo assassino ou se era apenas alguém pregando um trote. No entanto, os códigos enviados foram divulgados em outras partes do jornal. Um deles, por exemplo, apareceu na 4ª página. Além disso, as publicações afirmaram que não estavam convencidas da autenticidade das cartas e solicitaram provas de que o autor era, de fato, o responsável pelos crimes. Apesar da ameaça feita, a série de assassinatos não continuou como ele havia prometido. Porém, em 7 de agosto, outro jornal recebeu uma nova carta. Nela, o autor iniciava a mensagem com a frase: "Querido editor, aqui é o Zodíaco falando." Esse foi o momento em que o assassino se nomeou pela primeira vez, criando sua própria identidade. O apelido não foi dado por terceiros, mas sim escolhido por ele mesmo. Para comprovar que era realmente o responsável pelos crimes, incluiu na carta detalhes dos assassinatos que ainda não haviam sido divulgados publicamente, informações que apenas a polícia conhecia. No dia seguinte, um casal de aposentados, Donald e Barry, ambos ex-professores universitários, conseguiu decifrar o código enigmático enviado pelo criminoso. Esse casal de ex-professores passou o fim de semana inteiro se dedicando a decifrar o enigma. Eles refletiram sobre o perfil do assassino
e concluíram que alguém que cometeu crimes e enviou um código desafiador provavelmente tinha uma personalidade extremamente narcisista. Com isso em mente, presumiram que a mensagem poderia começar com a palavra eu, em inglês I. Essa suposição lhes deu a primeira letra do código, servindo como ponto de partida para a decodificação. O conteúdo da carta dizia o seguinte: eu sinto prazer em matar pessoas porque acho extremamente divertido. É ainda mais empolgante do que caçar animais selvagens na floresta, pois o ser humano é a criatura mais perigosa de todas. Tirar uma vida me proporciona a experiência mais emocionante que existe, até mais do que ter relações com uma mulher. O melhor de tudo é que quando eu morrer, renascerei no paraíso, e aqueles que morrem se tornarão meus servos. Não vou revelar meu nome, porque sei que vocês tentariam impedir ou atrasar minha coleção de escravos para a vida após a morte. No final da carta, havia uma sequência de 18 letras aparentemente sem significado, entre elas E, B, O, R, I e T. Para os investigadores, essas letras não formavam nenhuma palavra compreensível. Acredita-se que o assassino tenha incluído essa parte propositalmente para confundir aqueles que tentassem decifrar o código. Os crimes só voltaram a acontecer no mês seguinte, em 27 de setembro de 1969. Nesse dia, 2 universitários, Brian Hartnell e Cecilia Shepard, estavam aproveitando um piquenique juntos. Enquanto conversavam sentados no local, um homem misterioso se aproximou. Ele vestia uma roupa completamente preta e usava um capuz assustador que cobria todo o rosto, deixando apenas aberturas para os olhos. Sobre esses furos, ele ainda usava óculos escuros. Na parte frontal de sua vestimenta havia um símbolo desenhado, uma cruz dentro de um círculo, que mais tarde se tornaria sua assinatura nas cartas enviadas à imprensa. O desenho lembrava a mira de uma arma. Ao se aproximar do casal, o homem afirmou ser um prisioneiro fugitivo que havia escapado da cadeia. O homem afirmou que havia matado um guarda, roubado um carro e que agora faria o mesmo com o casal, levando o veículo deles. Por fim, disse que seu objetivo era fugir para o México. Em seguida, pegou uma corda e ordenou que Cecília amarrasse Brian primeiro. Depois, ele mesmo prendeu Cecília. Tudo aconteceu em plena luz do dia. Quando foi verificar Brian, percebeu que Cecília não havia apertado os nós o suficiente, então os reforçou. Mas ao invés de apenas roubá-los, enquanto os dois já imploravam por suas vidas, dizendo que ele poderia levar tudo, o homem sacou uma faca. Desesperado, implorou ao agressor para ser o primeiro, pois não suportaria ver Cecília sendo assassinada diante de seus olhos. O momento foi extremamente angustiante. Ignorando o pedido, o Zodíaco pegou a faca e atacou Cecília, esfaqueando-a 10 vezes, enquanto Brian assistia impotente e aos prantos. Em seguida, voltou-se para ele e o esfaqueou pelo menos 6 vezes. Algumas fontes sugerem que o número de golpes pode ter sido ainda maior.
Após o ataque, o criminoso deixou a cena do crime e caminhou até o carro de Brian. Usando uma caneta, ele escreveu algumas informações na porta do veículo. Entre os escritos estavam o símbolo do zodíaco, além das datas e horários dos assassinatos anteriores. Isso deixava claro que ele queria continuar se gabando dos crimes que cometia e garantir que a polícia soubesse que se tratava do mesmo assassino. Por volta das 7h30 da noite, o assassino fez uma ligação de um telefone público para a delegacia e relatou um novo crime. Suas palavras foram algo como: "Quero reportar um assassinato, ou melhor, um assassinato duplo." Quando a polícia foi investigar o local de onde teria sido feita a ligação, encontrou o telefone ainda fora do gancho. O orelhão ficava em um lava-rápido próximo à delegacia, o que tornava a situação ainda mais intrigante. Parecia que ele fazia isso intencionalmente, como uma forma de provocar as autoridades e deixar claro que estava sempre por perto, desafiando a polícia diretamente. Os investigadores conseguiram coletar a impressão da palma de uma mão no telefone usado para a ligação, porém não conseguiram associá-la a nenhum suspeito. O local em que Brian e Cecília foram atacados é chamado de Lago Herman Road. E ali perto de onde o casal estava fazendo o piquenique, um pescador que estava próximo ao lago ouviu gritos de socorro. Ele correu para verificar e encontrou os dois ainda vivos. No momento em que chegou, Cecília ainda estava consciente, mas Brian já não respondia. Cecília conseguiu descrever o assassino, o que permitiu que se soubesse como ele chegou ao local do crime. Ela mencionou que ele usava óculos, uma máscara e forneceu detalhes como altura e peso, que coincidiam com os perfis dos outros casos. Infelizmente, a caminho do hospital, Cecília entrou em coma e nunca mais recuperou a consciência, falecendo 2 dias depois. E mais uma vez, uma das vítimas do assassino do Zodíaco sobreviveu. Brian conseguiu resistir aos ferimentos. Quando se recuperou, 2 semanas depois, ele pôde compartilhar mais informações com a polícia e a imprensa. 15 dias depois do ataque feito ao casal Brian e Cecília, na noite de 11 de outubro de 1969, supostamente o assassino do Zodíaco matou o taxista Paul Stine em São Francisco, no bairro de Presidio Heights. Diferente de seus assassinatos anteriores, que envolviam casais em locais isolados, desta vez ele atirou a queima-roupa na cabeça de Paul Stine e levou um pedaço ensanguentado da camisa da vítima como troféu. Mas nesse momento, 3 testemunhas viram, enquanto o assassino estava provavelmente nesse momento de glória, pegando o pedaço da roupa do Stine. Eles foram até a delegacia mais próxima e chamaram a polícia. Desconfiados que poderia ser o assassino do Zodíaco, 2 policiais partiram imediatamente para a cena do crime. Mas quando eles chegaram lá, encontraram um homem branco andando na calçada, bastante próximo do local, e que logo em seguida começou a subir em uma dessas escadas de incêndio que ficam por fora dos prédios. Eles chamaram e conversaram um pouco com esse homem, perguntando se ele sabia de alguma coisa sobre o assassinato do taxista. E o homem disse que sim, e que viu um homem correndo para uma determinada direção indicada por ele,
mas logo em seguida os policiais o liberaram. As testemunhas que viram o homem dentro do táxi com a vítima deram uma descrição bastante parecida com as descrições dos casos anteriores, mas a polícia inicialmente acreditou que era um roubo comum, e dizendo até que era um homem negro e que já estavam no encalço dele. Vejam, os policiais mentiram, muito provavelmente, para não ficarem mal falados por conta deles terem falado com o próprio assassino e simplesmente deixaram ir. Além de jogarem para uma questão racista, muito comum naquela época. E aí eu pergunto, só naquela época? Mas não se preocupem, daqui a pouco a gente volta nessa informação que os policiais deram. Alguns dias depois, o Zodíaco enviou uma carta ao San Francisco Chronicle contendo um pedaço da camisa de Stein, provando que ele era o assassino. Nesse mesmo período, ele fez uma ameaça chocante. Disse que atiraria nos pneus de um ônibus escolar e mataria as crianças dentro dele. Na carta ele escreveu: "Pulei um grande bom tempo e os policiais nunca me pegaram. Eles deveriam estar prontos. Eu ando por aí durante o dia, matando pessoas à noite. Vou atirar nos pneus de um ônibus escolar e pegar as criancinhas enquanto elas saem rolando." Essa ameaça causou pânico na cidade, levando a polícia a aumentar a segurança nas escolas. Pouco tempo depois, no dia 22 de outubro de 1969, um homem que afirmava ser o Zodíaco ligou para a estação de TV KGO-TV em São Francisco, exigindo que 2 advogados conhecidos, Melvin Belli e F. Lee Bailey, participassem do programa AM San Francisco, apresentado por Jim Dunbar. O homem dizia que precisava de ajuda e que seu nome era Sam. Melvin Belli aceitou participar e durante o programa ao vivo, o suposto Zodíaco ligou várias vezes. Ele dizia que precisava de ajuda, mas falava de maneira confusa. A polícia rastreou as chamadas até um hospital psiquiátrico e descobriu que o homem não era o verdadeiro assassino, apenas alguém com problemas mentais. Apesar disso, a ameaça ao ônibus escolar ainda era levada a sério e as autoridades seguiram reforçando a segurança. Em novembro de 1969, o assassino enviou um novo criptograma para um jornal, que jamais foi decifrado. Posteriormente, ele encaminhou uma carta de 7 páginas, na qual afirmava que, pouco depois de atirar em Paul, 2 policiais chegaram a abordá-lo brevemente. Segundo ele, a conversa durou cerca de 3 minutos, mas, sem suspeitarem de nada, os oficiais o deixaram ir e seguiram seu caminho. Se lembram daqueles 2 policiais que simplesmente fizeram perguntas se a um homem, se ele sabia de algo e foram embora? Não pegaram ele ao menos para um interrogatóriozinho de leve. Então, até hoje, acredita-se que esses policiais realmente encontraram o assassino do Zodíaco, mas deixaram ele escapar. E muito provavelmente não aconteceu nada com esses 2 policiais. Em dezembro, um ano após os primeiros assassinatos, o Zodíaco enviou uma carta para um advogado, incluindo um novo pedaço da camiseta de Paul como prova de sua autoria. Algo curioso a se notar é que, ao longo dos crimes, ele parecia ganhar cada vez mais confiança.
No primeiro ataque, por exemplo, ele abordou um casal de jovens enquanto estavam dentro de um carro em uma rua escura, demonstrando um comportamento mais cauteloso no início. Ainda nesse primeiro ataque, ele simplesmente atirou nas vítimas e fugiu, sem levar nada ou deixar qualquer mensagem. No segundo caso, já escolheu um local mais exposto, com um pouco mais de iluminação. No terceiro crime, sua ousadia aumentou ainda mais. Em plena luz do dia, em um parque bastante movimentado, ele não apenas interagiu com as vítimas e as amarrou, como também escreveu no carro de uma delas. E com Paul, a situação foi ainda mais extrema. Ele cometeu o crime dentro de um táxi em uma rua movimentada da cidade, com várias pessoas por perto, e mesmo assim conseguiu escapar. Tudo isso indica que, a cada novo ataque, ele ganhava mais confiança em suas ações. Na carta enviada ao advogado, o Zodíaco afirmava que precisava de alguém para defendê-lo. Cerca de 3 meses depois, já em 1970, ocorreu um caso que muitos acreditam estar ligado ao Zodíaco, embora não haja certeza absoluta. A vítima foi uma mulher chamada Kathleen Jones. Na época, ela estava dirigindo para visitar sua mãe e viajava com sua filha de 10 meses no carro. Além disso, Kathleen estava grávida de 7 meses. Enquanto seguia pela estrada, um veículo atrás dela começou a buzinar e piscar os faróis repetidamente. Ela achou a situação estranha, mas em determinado momento decidiu encostar no acostamento. O carro que a seguia então parou ao lado do dela. Um homem se aproximou e avisou Kathleen de que um de seus pneus estava solto e balançando, o que poderia fazê-lo se soltar a qualquer momento. Ele demonstrou preocupação com a segurança dela e se ofereceu para ajudar. Diante da situação, sozinha na estrada, grávida e com sua filha pequena no carro, ela aceitou a oferta. O homem então consertou o pneu e Kathleen, grata, o agradeceu. Depois disso, ele voltou para o próprio veículo e ambos retomaram o caminho pela estrada. O problema é que, ao invés de consertar o pneu, ele acabou piorando a situação. Assim que Kathleen voltou para a rodovia, a roda se soltou completamente. Logo em seguida, o mesmo homem reapareceu e ofereceu ajuda novamente, dizendo que poderia levá-la até um posto de gasolina para encontrar assistência mais especializada. É claro que ele estava seguindo ela o tempo todo. Ela ficou apreensiva, mas diante das circunstâncias não tinha muitas opções. Seu carro estava inutilizado e permanecer parada na estrada com uma criança pequena não era seguro. Sem alternativa, ela aceitou a carona e sentou-se no banco do passageiro. Porém, à medida que seguiam pela estrada, o homem passou por diversos postos de gasolina sem parar em nenhum deles. Por aproximadamente 1h30, o homem dirigiu por ruas e caminhos desconhecidos e estranhos. Kathleen começou a questioná-lo sobre para onde estavam indo, mas ele evitava responder diretamente e sempre mudava de assunto. Foi nesse momento que o medo tomou conta dela. Finalmente, o carro parou em uma rua deserta. Sem hesitar, Kathleen aproveitou a oportunidade e praticamente saltou do veículo com sua filha nos braços. O local onde ele estacionou ficava próximo a um grande campo coberto de vegetação densa. Desesperada,
ela correu para dentro do matagal e seguiu em disparada, sem olhar para trás. O homem correu atrás dela, segurando uma lanterna que iluminava a escuridão da noite. Enquanto caminhava de um lado para o outro, ele chamava por Kathleen, insistindo que não faria mal a ela nem a sua filha. Mas depois de algum tempo sem sucesso, ele desistiu da busca, voltou para o carro e foi embora. Kathleen continuou correndo até chegar a uma delegacia. Assim que entrou, seu olhar se fixou em um retrato falado pendurado na parede. Para seu terror, ela reconheceu imediatamente o rosto desenhado. Era o mesmo homem que tentou sequestrá-la. Abalada, ela contou tudo o que havia acontecido. Os policiais, preocupados com sua segurança, a levaram para um restaurante escuro e permaneceram ao redor dela, vigiando o local, enquanto organizavam uma operação para recuperar seu carro. Quando os policiais finalmente localizaram o carro de Kathleen, ele havia sido incendiado, destruindo qualquer possível evidência, como impressões digitais ou vestígios de DNA. Felizmente, o Zodíaco nunca mais tentou perseguir Kathleen, caso realmente tenha sido ele o responsável pelo sequestro. Bom, meus caros amigos, chegamos ao fim da parte 1 desse vídeo. O link para a parte 2 do caso do assassino do Zodíaco vai estar na descrição, no comentário fixado e no card desse vídeo.